E aí, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é o movimento retilíneo uniformemente variado. Para demonstrar esse movimento, eu estou aqui, no look super apropriado de academia, para mostrar aqui na esteira como é que isso vai funcionar. Espera aí que eu vou virar a câmera. Bom, galera, então aqui eu tenho uma esteira. A velocidade aqui deveria estar 0, tá? Mas por algum motivo tá 1 km por hora. O que não tá acontecendo, porque eu estou realmente parada. Repara no meu look esportivo não, viu, gente? A pessoa decide fazer umas coisas de última hora. Então, eu vou começar. Então, eu tô partindo do repouso, tá? E vou começar a ter velocidade. Eu acredito que esse 1 km por hora é essa velocidade inicial da esteira, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar a minha velocidade inicial agora 1. A cada segundo, eu vou apertar aqui no mais para aumentar a velocidade e vocês acompanhem o que vai acontecendo aqui, ó. Então, vamos lá? 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom. Aumentei minha velocidade. Parei. Agora que a gente já tem os dados coletados, vamos então anotar esses dados. As minhas velocidades estavam em quilômetro por hora e o tempo registrado estava em segundo. Então, quando eu comecei a contagem, o meu tempo 0, a minha velocidade era de 1 km por hora. Foi um segundo, ela passou para 1,2. Mais um segundo, 1,4, 1,6, 1,8 e 2 km por hora. Na verdade, eu continuei até 3, mas acho que até 2 km por hora já é o suficiente para a gente aqui entender esse movimento. Eu peguei um gráfico onde o eixo vertical está sendo o eixo da velocidade, então V em km por hora, e o eixo horizontal está sendo o tempo. Vocês podem perceber que no tempo 0, a minha velocidade é 1, então esse é o meu primeiro ponto, 0, 1. No tempo 1 segundo, minha velocidade é 1,2, coloquei o segundo ponto e assim continuei, terceiro, quarto, quinto e assim. Bom, eu vou ligar os pontos para ver a cara do gráfico da minha velocidade aqui com o tempo neste movimento. Bom, não sei se ficou aí bom, né? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Então, a gente vê que é uma reta com inclinação, ok? Bom, se você é bom na matemática aí, quando o gráfico dá uma reta, ela significa que é uma função de primeiro grau do tipo y igual a x mais b. Então, a equação da velocidade aqui no movimento variado, né, ela tem que ser uma equação de primeiro grau. Onde quem está sendo meu y? Está sendo as minhas velocidades. Então, no lugar do y vai ser a velocidade. A é a inclinação do gráfico, que eu ainda vou descobrir o que é. O meu eixo x é exatamente tempo. Mais b. B é de onde começa o nosso gráfico, né? Que no caso seria a minha velocidade inicial. Que neste caso foi 1. Mas aí eu vou colocar aqui genérico, V0. Olha só que interessante. Vou só reorganizar aqui, V igual a V0 mais AT. Eu já sei que a minha velocidade, o meu gráfico aqui de velocidade tem essa cara. Velocidade é igual a velocidade inicial mais A vezes T. Eu preciso saber, então, o que é esse A, que é a inclinação do gráfico. Se eu também pedir emprestado um conceito da matemática, a inclinação de um gráfico, que nesse caso está sendo representado pelo A, é a variação do eixo Y sobre a variação do eixo X. Quem é a variação do eixo Y? O eixo Y é velocidade. Então, no lugar de Y, eu coloco V. Então, fica a variação de V
o eixo x é tempo, sobre variação de tempo. Ou seja, essa grandeza aqui que eu estou descobrindo quem que é, representado por A, que é a inclinação do gráfico, ela é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Vamos ver quanto que a velocidade ficou variando com o tempo? Olha só, de 1 para 1.2, ela variou 0,2 km por hora. Em quanto tempo? Um segundo. Daqui para cá, ela também variou, ela aumentou mais, né? Então, variou mais 0,2 km por hora. Daqui para, em 1 segundo de novo, tá? Daqui para cá, 1 segundo. Mais 0,2, mais 0,2, ou seja, é uma grandeza que está variando a velocidade, nesse caso, de 0,2 km por hora a cada segundo de movimento. A grandeza que varia a velocidade com o tempo, a gente chama na física de aceleração. Então, essa variação de velocidade com o tempo vai vir com o nome. O nome de A será aceleração. Tudo bem? Então, a aceleração é a grandeza responsável em variar velocidade. No meu movimento, a velocidade aumentou. Vocês viram que eu estava a partir do repouso, comecei com 1 km por hora, depois fui aumentando 0,2 a cada segundo. Bom, foi um movimento acelerado. Então, a grandeza que surge para modificar o movimento retilíneo uniforme para agora ser movimento retilíneo uniformemente variado é a aceleração. E a equação da velocidade vai ser assim. Tem macete, prof? Tem macete. Eu chamo essa equação aqui de vermes voadores atacam a Terra. Então, V vai ser velocidade final, V0 a velocidade inicial, o A aceleração e T o tempo. Então, vermes voadores atacam a Terra e é a nossa primeira equação do MRUV. Se você chegou até aqui, provavelmente você já estudou o movimento retilíneo uniforme e sabe que a área do gráfico de velocidade nos dá o deslocamento percorrido neste movimento. Na verdade, qualquer área de gráfico de velocidade te dá o deslocamento, ok? Independente do movimento. Neste caso, se eu fechar aqui até o tempo 5, que foi onde eu terminei o gráfico, o meu gráfico é o que está de verde, pontilhado aqui não é gráfico, é só uma linha de orientação para eu saber quais são os valores de velocidade e tempo. Então, pontilhado não é gráfico. Se eu quiser saber a área desse gráfico, o gráfico é o que está de verde. Então, eu pego do gráfico até encostar no eixo do tempo. Essa área toda, basta eu calcular essa área que eu descubro o deslocamento percorrido. Tudo bem? Professora, é um triângulo? Não é um triângulo, porque a minha velocidade inicial não é 0. Ela começa do valor 1, tá? Na verdade, isso aqui é um trapézio, porque eu tenho uma base menorzinha e tenho essa base maior. Se você não sabe calcular a área de trapézio, ou se esqueceu, divide aqui, ó. Não sei como vai ficar aí no quadro. Eu dividi essa área de vermelho aqui, ó, de baixo, é um retângulo. Então, você calcularia a área 1 aqui embaixo, que é um retângulo, base vezes altura. E essa área de cima, sim. Aí, isso aqui é um triângulo, então seria a área 2. Faço a área 1, faço a área 2, retângulo, triângulo, soma as duas e aí eu teria o deslocamento. Então, o deslocamento seria a área 1 mais a área 2. Tudo bem? Bom, daqui a pouco, então, eu vou te mostrar um gráfico de velocidade genérico. Ao invés do valor da minha velocidade inicial ser 1 e da minha velocidade final ser 2, eu vou colocar V e V0 para a gente descobrir qual é a equação para encontrar o deslocamento do MRUV. Bora para o próximo quadro. Bom, pessoal, então agora vamos descobrir uma equação para o deslocamento do MRUV. O que acontece? Eu fiz um gráfico genérico
onde a velocidade inicial, ao invés de ser 1 km por hora, igual foi no exemplo anterior, vale V0, e a velocidade final vale V. Isso no intervalo de tempo T. Como eu disse, você vai fazer a área desse gráfico, então fecha no tempo que você quer e calcula a área de baixo do gráfico até encostar no eixo do tempo. Isso aqui é um trapézio. Vou dividir isso aqui em duas áreas. A área 1 vai ser o retângulo, a área 2 vai ser o triângulo. Então, esse deslocamento vai ser igual à área 1, que é base vezes altura. A altura do retângulo é V0, concorda? E a base é T. Então, fica V0 vezes T, base vezes altura. Então, a área 1 já foi. Vou somar com a área 2. A área 2 é um triângulo. A base do triângulo é T. Vou colocar esse T mais para cima aqui. Só que a altura do triângulo não é V0, já que ele começa, não é V na verdade, já que ele começa na altura do V0 e termina na altura V. Então a altura do triângulo é só esse trecho aqui, ó. Vocês me compreendem? Então seria V menos V0, só esse pedacinho. Então V, que seria tudo, menos o V0 para ter só esse pedacinho. V menos V0 é a altura dele. Então, eu vou abrir parênteses. V menos V0 é a altura e a base é T. Então, base vezes altura. Só que como é triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, aqui eu já tenho uma equação para calcular o deslocamento. Seleciono ela e vou deixar ela em espera. Para vocês entenderem, eu peguei um outro gráfico muito parecido, só que eu coloquei valores. Velocidade inicial valendo 2 metros por segundo e velocidade final valendo 12 metros por segundo, o intervalo de tempo 10. Então, eu quero calcular esse deslocamento. Fecho o gráfico no tempo que eu quero e calculo essa área do gráfico até o eixo do tempo. Separo em área 1, área 2. Se você já sabe calcular a área do trapézio, pode fazer direto, tá? Área 1, área 2. Então, esse deslocamento aqui seria o quê? Primeira área 1, que é base vezes altura. Então, 10 vezes 2, 20. Mais a área 2, que é um triângulo. Então, a base é 10. A altura do triângulo é só esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, começa no 2 e termina no 12. Então, seria 12 menos 2. Velocidade final menos inicial. 12 menos 2, 10. Então, a altura seria 10. Base vezes altura dividido por 2, porque é um triângulo. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 mais 20, 70. 70 o quê? É deslocamento? Está no sistema internacional. Então, 70 metros seria o meu deslocamento deste gráfico. Tudo bem? Então, aqui eu já teria uma equação inicial para o deslocamento achada pela área. Bom, aqui eu já teria uma equação do deslocamento, mas por que eu não estou satisfeita? Porque o que muda do MRU para o MRUV não foi a presença da aceleração. Nessa equação eu não estou vendo a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar o que é a aceleração que a gente viu no começo da aula. A aceleração é a variação da velocidade com o tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial, ou seja, V menos V0. Então, até circulei aqui. E o tempo, o intervalo de tempo não foi de 0 a t? Então, o meu intervalo de tempo é t. Então, a aceleração ficou velocidade final menos inicial sobre t. Vocês percebem que aqui eu tenho velocidade final menos inicial nessa equação de aceleração. E na equação de deslocamento, nós também temos velocidade final menos inicial? O que eu vou fazer? Eu quero sumir, então, com essa velocidade final menos inicial, usando essa equação. Então, eu vou isolar a velocidade final menos inicial, pegando o t que está dividindo, passando para lá, multiplicando o a. Então, vai ficar assim, ó. A vezes t é igual a velocidade final menos inicial.
Onde tiver velocidade final menos inicial na equação do deslocamento, eu vou substituir quem? A vezes T. Então, olha só, eu vou copiar aquela equação, igualzinho, ó, D igual a VOT, mas, ao invés de colocar V menos V0, D menos V0, eu vou colocar quem? A vezes T. Então, substituir de vermelho, ó, A vezes T no lugar do V menos V0. E depois continuo. Vezes T sobre 2. Vezes T sobre 2. Só que T vezes T não é T ao quadrado, então finalmente a equação fica D igual a VOT mais meio de AT2. Onde D é o deslocamento, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, a aceleração. Tudo bem? Então agora a gente tem a segunda equação do MRV. Se ao invés do deslocamento a questão de pedir posição ou função horária da posição, agora vai ficar bem parecido com o que você fez no MRU. Você vai pegar a equação de deslocamento, D igual a V0T mais meio de AT2, e você vai lembrar que o deslocamento é a variação da posição. Ou seja, deslocamento é a posição final menos inicial. Por que a gente costuma colocar S? O S de space, de espaço ocupado, beleza? Então, posição a gente representa como S de space, de espaço ocupado. Então, o meu deslocamento é a posição final menos inicial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o D, que é posição final menos inicial, e vou substituir isso aqui, ó. Então, no lugar do D, eu vou colocar S menos S0. Então, olha aqui minha substituição. No lugar do D ficou S menos S0 e o resto eu repeti. Eu vou pegar a posição inicial que está subindo, subtraindo, e jogar para o outro lado. Então, vai passar positivo, S igual a S0 mais VOT mais meio de AT2. E assim nós temos a função de posição do MRV. Eu digo até que é muito parecido com o do MRU. Quem é meu aluno aí, eu brinco que a função da posição do MRV eu chamo de sorvete. Aqui seria sorvete mais meio de AT2, que é esse elemento que diferencia o MRU do MRV. É a presença aí desse meio de AT2. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Na verdade, com essas duas equações que nós vimos, vermes voadores atacam a Terra, que é a equação da velocidade do movimento variado, e D igual a VOT mais meio de AT2, você já resolve todos os problemas aí de MRUV, ok? Porém, em alguns casos que ele não te der o tempo e pedir ou velocidade final ou deslocamento, você provavelmente vai cair no caso de ter que usar as duas equações e aí você vai cair num sistema. Muitas vezes esse sistema cai na fórmula de Bhaskara. Você já está aqui no ensino médio, você tem plena condição de resolver. Mas fica bem trabalhoso, fica uma questão demorada. O que o Torricelli fez pra gente? O Torricelli já resolveu esse sistema. Como? Ele isola o tempo na primeira equação. Vamos fazer isso? Então, eu vou pegar a primeira equação e o tempo aqui eu vou isolar, tá? Então, vamos por partes. Velocidade inicial está positiva, vai para lá subtraindo. Então, fica velocidade final menos inicial igual a A vezes T. Lembrando que eu quero isolar o tempo, o A está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Então, aqui vai ficar assim, ó. Velocidade final menos inicial sobre A é igual ao tempo. Então, o que eu fiz? Eu isolei o tempo na primeira equação. Onde tiver o tempo na segunda equação, eu vou colocar o valor que a gente encontrou para o tempo. Então, me ajuda, como é que vai ficar, hein? Então, eu vou repetir a segunda equação, no lugar do tempo, colocar isso aqui, ó. Vai ficar D igual a VO vezes T. Vou colocar o tempo de verde aqui, ó, para você ver a minha substituição. Então, é V menos V0 sobre A. V menos V0 sobre A. Pronto. Primeiro tempo já foi. Já Elvis. Mais o A mantém. Agora é vezes T ao quadrado. Então, vou colocar o tempo aqui, ó. V menos V0 sobre A.
B menos B0 sobre A. Cuidado, hein? O menino já vem taradaço e fala, vamos cortar esse A com esse A. Esse A aqui, gente, tá ao quadrado, tá? Vou colocar o quadrado de preto. E lembra que é A até ao quadrado, só que sobre 2. Pronto. Você deve me olhar com aquela cara tipo assim, que é isso? Não melhorou em nada a minha vida. Calma, bonitos, não terminou não. O Torricelli fez todo o desenvolvimento matemático aqui, ou seja, terminou essa equação, elevou esse elemento ao quadrado, depois simplificou o que teve que simplificar, e ele encontrou esta equação aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Acredite se quiser, deste passo você chega nesse e fica o desafio. Neste momento, nesse vídeo, eu não vou fazer demonstração para provar que isso é igual a isso. Mas eu vou fazer um vídeo com essa demonstração. Fica o desafio aí para vocês que curtem matemática, demonstrar que isso é igual a isso aí. E se você não conseguir, você assiste o vídeo da demonstração da equação de Torricelli. Chegamos ao fim, finalmente. Então agora chegou a hora do macete e do nosso resuminho. Quais são as equações do MRV? São essas três. Velocidade, deslocamento e a equação de Torricelli. A primeira equação, que também vem com o nome de função horária da velocidade, o macete é vermes voadores atacam a Terra. A terceira, vou pular para a terceira, você pode escrever como V, de V final, ou colocar VF se você quiser. Por que eu coloco VF? Para poder falar o macete para vocês. Como aqui é o quadrado, eu falo o seguinte, vovô F, vovó, mais duas amigas dela. Vovô, porque é o quadrado, tá? F de velocidade final. Então, vovô F, vovó, mais duas amigas dela. E a última equação, que seria o deslocamento, eu prefiro cantar a equação, é a parte do mico. Então é assim, ó. D igual a VOT, a distância mais meio de AT2. A distância é meio de AT2, porque não tá a metade de AT ao quadrado. Então, meio de AT2. De novo, D igual a VOT, a distância mais meio de AT2. A distância... Gente... Nós explicamos todas as demonstrações para chegar nessas três equações. Quando a gente vai fazer uma prova, principalmente quem está aí no vestibular ou no concurso público, a gente tem a matéria inteira. Então, esses recursos de memorização ajudam. Claro que o principal é você saber de onde que veio. Por isso, essa aula toda. Mas chega nesses finalmente, só para a gente não errar bobagem, a gente usa esses macetes. Prof, essa equação aqui. Essa equação é a mesma dessa. A diferença é que ao invés de deslocamento, eu coloco posição. E alguém vai me perguntar, mas você está falando que esse D é deslocamento, deslocamento, deslocamento? Na hora que você cantou a distância. Como o movimento é retilíneo, acaba que a distância coincide com o deslocamento. Tudo bem? Retilíneo, uniformemente variado. Então, quando eu estou andando no único sentido, a distância vai ter o mesmo valor em módulo que o deslocamento. Então, se eu cantar distância ou deslocamento, tá tudo bem nesse momento. É isso. Não deixe de assistir o próximo vídeo, que é sobre resoluções de MRUV. Um grande abraço.